a partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também, nas horas incertas, é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Este nome, se nós perguntarmos a qualquer pessoa, de qualquer ala evangélica, ela responderá incontinentemente: é Jesus Cristo. Isto nós podemos afirmar sem dúvida alguma. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, qualquer pessoa de crença evangélica responde sem dúvida que este nome é o de Jesus Cristo. Agora, se nós perguntarmos qual é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, então aí já vão ficar um pouco engarranchados. Já vão ficar em dificuldade. O Pai seria Jeová, o Filho seria Jesus, e o Espírito Santo, qual seria o nome dele? Jeová no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento e o Espírito Santo. Seriam duas pessoas, então? Com um Espírito? Aí surge a heresia da dualidade, que o Espírito Santo é apenas um poder, uma força de Deus atuando na terra. Não. Para começar, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. E quem cobriu a Maria foi o Espírito Santo. E Deus é Espírito e Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. E se Deus é Espírito, então é Espírito Santo. Seria muito fácil responder que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Sem que o Pai estivesse no Filho, ele jamais seria Senhor. É certo? E Jesus disse: eu vou e venho para vós. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que habitava com eles, mas logo estaria neles. São João 14, 17. E estará em vós. Bom, esta análise não é simplesmente para continuar um tema de unicidade, mas sim para irmos adiante com o mais importante de tudo agora, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. Nós cremos perfeitamente que o nome do Senhor é invocado no batismo. Era invocado no batismo lá na igreja primitiva. Durante as eras, isto foi sufocado pela doutrina nicolaíta, balanita e jezabelita.
Mas agora, como é o tempo da restauração de todas as coisas, pois se trata de um ministério restaurador prometido por Deus, Elias viria e restauraria todas as coisas. Então, concluímos que o nome era invocado. Veja o que São Tiago disse no capítulo 2, versículo 7 de sua carta. São Tiago, capítulo 2, versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Só faltou dizer foi invocado no batismo? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Notemos, irmãos, arrazoemos como diz a palavra. Como blasfemam do batismo em nome de Jesus Cristo hoje? A ponto de chamar aquele povo do nome. Aquele povo do nome. Oh, que beleza! Nós estamos cantando e pedindo ao Senhor para ter o nosso nome no livro da vida. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Mas antes de tudo é necessário que este nome esteja em nós. Jesus Cristo. Agora, para nós que somos batizados em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto não é ainda tudo. O que traz esse nome para nós é o Espírito Santo. No batismo nós o invocamos. O invocamos crendo. E logo recebemos este dom, que gera a fé perfeita na palavra, na mensagem do dia. Vamos ver o que nos fala São João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Liga isto com Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que apaga o pecado não é o batismo, não é a água, é o sangue de Jesus Cristo, na verdade. Mas quando um homem tem a verdadeira luz do seu perdão, da remissão de seus pecados, de maneira alguma ele rejeita, ele dispensa que esse nome seja invocado sobre ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, Ananias disse para Paulo, o então Saulo: por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Como é bonita a concordância das Escrituras. Nos mostra uma outra concordância ao contrário desta? Não seria resistir à palavra de Deus? Mas vamos fixar aqui um pouquinho, meus irmãos, sobre este assunto muito importante. E o que traz o nome de Jesus Cristo em nossa vida é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na sua igreja, formando o seu corpo místico. Deus não tem três nomes. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Jesus é o anjo do Senhor que trouxe o nome. Veja o que Deus disse para Moisés em Êxodo capítulo 23. Anotem, Êxodo 23, versículo 21, 22. Vamos ler versículo 20 também. Eis que eu envio um anjo diante de ti,
para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Isso é que eu quero, Senhor. Me leve para este lugar. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Porque o meu nome está nele. Êxodo 23, versículo 21. Mesmo os teólogos não negam que este anjo é Jesus Cristo. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ele é aquele mesmo lugar escolhido por Deus para a correta, para a devida adoração, conforme nós encontramos registrado em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 2. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Onde está o sacrifício de Deus? Está agora em você. Em você. E onde está o sacrifício de Deus? Está o nome de Deus. Onde está a esposa, está o nome do esposo. Note isto. Onde está a legítima esposa, está também o nome do seu esposo, do seu marido, não dos seus maridos. Quais dos três é o marido da igreja? Esta ideia de três pessoas é paganismo. A trindade de Deus é o Pai manifestado no Filho, o Pai é Espírito. E o Filho manifestado na igreja, esse é Espírito Santo, a manifestação especial de Deus, ungindo o seu corpo místico. E para isto é necessário que tenha o nome, porque caso contrário não será salvo. E ter o nome não é simplesmente ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não é somente isto, apesar que não se dispensa isto. Mas é ter o Espírito Santo, cuja evidência é fé genuína na mensagem do dia, na palavra completa, na palavra perfeita. Oh, meus amados, sem este nome não há segurança. Não há segurança de rapto, de arrebatamento. Você não vê como estão preocupados em fazerem mais um prosélito, mais um adepto. Estão preocupados dizendo que é com salvação de almas. Como pode se pensar em salvação de almas sem se pensar em santificação, sem se pensar em justificação, baseando-se apenas em princípios morais? Um homem que tinha tanto princípio moral, muito mais do que muita gente boa de hoje, muito mais do que eu. Nicodemos precisava nascer de novo se quisesse entrar no reino de Deus. Por isso há um hino cantado lá na América. As nações estão em queda. Israel está despertando. Vemos os sinais que os profetas nos anunciaram. Os dias dos gentios, os dias das igrejas denominacionais, já estão contados, e isso com muitos horrores. Voltai, pois, ao seu, vocês espalhados. O dia da redenção se aproxima. Os corações dos homens estão desfalecidos por causa do temor, se agarrando às piadas de Hollywood, se agarrando às piadas dos cômicos de televisão e de cinema, se agarrando aos esportes, se agarrando ao evangelho de cura divina, de emoção e de sensação, para ver se foge um pouco da realidade.
para ver se ameniza um pouco a tensão que está sobre eles. É como aquele menino que passou assoviando bem alto, a toda altura, no cemitério de noite. Mas por que ele estava assoviando tão alto daquela maneira? É porque ele estava com medo. Assim estão os homens. Não tem o nome. A dama não tem o nome do esposo. Mas o hino continua dizendo: sede cheios do Espírito e tende vossas lâmpadas brilhando, com a chama bem acesa. Olhai para cima, porque vossa redenção já se aproxima. Os falsos profetas estão mentindo, a palavra de Deus estão negando que Jesus Cristo é nosso Deus. Diz o poeta: esta geração rejeita a revelação de Deus, porém estamos caminhando por onde os apóstolos caminharam, e por isso chegaremos onde eles chegaram. O dia da redenção está à mão. O coração dos homens estão falhando por causa do temor. Sede cheios do Espírito e tende vossas lâmpadas brilhando, com a chama bem acesa. Olhai para cima, porque vossa redenção se aproxima. Meu caminho põe em tuas mãos. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Senhor, nesse instante nós deixamos a nossa oração diante do teu altar. Amamos o teu nome, invocado sobre nós. Amamos a tua palavra e anelamos, desejamos, acima de tudo, esse nome em nós, o Espírito Santo da graça. O nome que estava naquele anjo, o meu nome estará nele. O lugar escolhido para adoração, no qual o Senhor fez habitar o seu nome, Jesus Cristo e o seu corpo que é a igreja. Aqui está o sacrifício do Senhor, nesta irmã, neste irmão, que tem se inclinado diante do Senhor, humildemente, confiando todas as suas dificuldades, todos os seus problemas nas tuas mãos. E mais do que isto, todo o seu caminho eterno, confiando na palavra do Senhor, não numa igreja, não em um homem, mas sim na palavra de Deus. Estende as tuas mãos, Senhor, e coloca-as sobre este povo que invoca o teu nome, que invoca o teu Espírito, que pede a fé perfeita nesta hora decisiva em que estamos vivendo. Não estamos assoviando alto com medo da vida, com medo de enfrentarmos o fim. Antes, porém, cantamos alegres e louvamos o Senhor com confiança, porque o Senhor se aproxima. Ora vem, Senhor Jesus, diz a noiva e o Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Conheço um nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. O nome de meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. Ensinou-me a pra nós consolo, em outro nome
eu não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que na vida vêm, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplendente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. Sou o caminho que acendo certinho da terra para os céus. Por mim o perdido será conduzido à glória de Deus. Eu sou a verdade de paz e bondade, repleta de amor. E todo que crer em mim há de ter um lar de esplendor. Também sou a vida eterna que é tida na linda mansão. O morto eu desperto, o errado eu acerto e dou salvação. Ninguém vai a Deus morar lá no céu se não me seguir, pois sou o caminho que assente certinho ao belo porvir. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer.
E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos. Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Sobre nuvens virá com os anjos na
E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. 1 João, capítulo 2, versículo 27 ao versículo 29. Ouvintes, falando de unção, no sentido que João está falando, não se refere a esta unção que o Padre dá para as pessoas, o pastor faz sobre as pessoas. Se refere à unção do próprio Deus, ungindo a pessoa. O óleo que o padre usa, ou o pastor, é um símbolo daquilo que Deus faz. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Mas, se Deus não vem e unge com o Espírito Santo, aquilo não passa de um símbolo durante todo o tempo. É tempo dos símbolos se cumprirem, tornarem-se em realidade. Todos os símbolos da Bíblia têm o seu cumprimento. Então agora chegou o tempo em que aquele que não tem o cumprimento dos símbolos está irremediavelmente perdido. Notemos que quando Jesus Cristo veio, cumprindo todos os símbolos, todas as profecias, todos os tipos da sua primeira vinda, aqueles que quiseram permanecer com os símbolos, com o sábado, com o cordeiro sendo sangrado ali no altar, pereceram sem dúvida. Por quê? Aqueles símbolos que eles tinham não se cumpriram em suas vidas. Eu creio que todos meus ouvintes já têm tomado uma lição muito importante durante esta meditação que estamos fazendo. Para reforçarmos o assunto, a explicação deste assunto tão importante, que é a unção que vós recebestes. Vamos pensar um pouquinho naquele cordeiro animal, que lá no Velho Testamento, o sacerdote, ou o pecador penitente, o israelita, levava o sacerdote. E ali o sacerdote sangrava aquele cordeiro. O pecador penitente, com sua mão sobre a cabeça daquele cordeiro, sentia a sua morte. Sentia o seu corpo trêmulo. Então ali estava expiada a sua culpa. Ali se tratava da expiação. Algo morreu no seu lugar. Mas aquilo era um tipo. Era um tipo de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, eles estavam tão agarrados nos tipos, nos símbolos, na sombra, que não puderam aceitá-lo. Quando João viu a Jesus Cristo, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João disse tudo. Aí está aquele que tem sido substituído durante todo esse tempo da lei,
pelo cordeiro animal. Aí está aquele que tem sido apontado desde o Éden, quando aquele cordeirinho foi imolado. Agora vocês querem o cumprimento do símbolo ou não querem? Mas eles preferiram ficar com suas tradições. Na verdade, aquilo foi operante. Na verdade, aquilo satisfez a Deus, mas no seu determinado tempo. Hoje não acontece diferente conosco. Muitas coisas que eram para ontem estão sendo agarradas pelos homens como se aquilo fosse tudo o que eles precisavam. No tocante à ciência, o homem quer progredir. Conforme temos meditado, ele não quer mais a carroça, nem mesmo o automóvel em certas circunstâncias. Quer o avião. E por último, nem o avião, mas sim uma nave espacial. Isto é progresso na ciência. O que deveríamos pensar então? O Evangelho deve progredir? Sim. Mas em que sentido? Subalterno, sujeito aos nossos desejos carnais, aos nossos pensamentos? Não. Não e não. Ele progride sim, como progrediu e se cumpriu em relação à primeira vinda do Senhor. Eles tinham que largar o tipo e se agarrarem no real, no verdadeiro, naquilo para o qual o tipo apontava. Então eles tinham, na verdade, a unção de Deus para realizarem aquilo que era um símbolo. Mas quando Deus cumpriu aqueles símbolos, eles permaneceram naturalmente com a mesma unção, cumprindo os símbolos, continuaram com os símbolos e não receberam a Jesus Cristo. Pois bem, ouvintes amados, a necessidade não é coletiva propriamente dita, especialmente se referindo aos gentios. É individual. A necessidade é sua de ter a unção do Espírito Santo. Esta unção, deste que o óleo simboliza. Você não deve conformar-se simplesmente com um pouquinho de óleo na sua cabeça, na sua testa ou na sua mão direita, como quem tem recebido a unção ou a extrema unção para ser curado no casamento, na doença ou mesmo na morte. Não se conforme com isso. Peça a Deus: Senhor, eu quero é aquele para quem o óleo aponta. Se o óleo aponta para o Espírito Santo, então eu preciso é do Espírito Santo. E esta unção só pode vir de ti, Senhor. Ela não pode vir do homem, ela só pode vir do Senhor. E a unção que vós recebestes dele, e a unção que vós recebestes dele. Dele de quem? Do sacerdote? Do sumo sacerdote? Não. João está se referindo da unção que aquela igreja, que os filhos de Deus receberam de Jesus Cristo. Ele estava falando de Cristo. Ele estava falando daquele que era ungido do Senhor, e ele estava falando do próprio Espírito Santo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E então, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Uma senhora me reclamou uma coisa, estando num dilema tremendo, um problema íntimo. Ela disse:
A minha igreja não ensina como vocês ensinam, que as pessoas individualmente devem ter experiência com Deus. Mas fica sendo uma coisa como ela, a igreja, através dos seus medianeiros, seus intermediários, é que tem a salvação para nós. Eu nunca tive o gozo da salvação, a experiência da salvação é o que aquela mulher queria dizer. Agora veja que contraste com as Escrituras. João estava falando justamente à igreja, mas se referindo às pessoas, aos seus membros. Que tal se um membro do meu corpo não recebe a mesma irrigação que todos os outros membros recebem? O sangue correndo livremente, irrigando aquele membro, ele paralisa, ele morre. O Espírito de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, foi derramado em seu corpo para irrigar este corpo, para irrigar a todos os membros. Agora eu pergunto, você é ou não é membro do corpo de Cristo? A vida de Cristo tem irrigado a você ou não tem? Está você incluído, membrado, nascido neste corpo ou não está? Pensa você como Cristo? Olha você como Cristo? Fala você como Cristo? Os seus ouvidos têm deleites diferentes daquele que Jesus tem? Isso seria um sinal evidente, seguro, de que não estamos irrigados pelo mesmo sangue, pelo mesmo Espírito. Mas João prossegue a coisa. Ele diz assim: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. A estas alturas, meus ouvintes precisam saber de outra coisa. É que o espírito de mentira também unge as pessoas. Nós não temos tempo suficiente para mostrarmos as Escrituras como o espírito de mentira unge as pessoas para enganar, para persuadir. Mas tem uma coisa: eles não podem enganar aquele que tem a unção do Espírito Santo. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Por quê? Nós temos confiança, e para que não sejamos confundidos, João continua dizendo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aqui está o terceiro tópico. Aqui está a coisa. Ele nos unge com o seu próprio Espírito Santo, para que não sejamos enganados com os ungidos dos espíritos do erro, do engano, como está escrito no Velho Testamento e em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Para crerem no erro. Estamos livres disto se temos a unção do Espírito Santo. E agora, em terceiro lugar, é que a sua vinda confundirá os tais. Por ele próprio, ele mesmo confundirá. Jesus confundiu aqueles que não tinham a predestinação para conhecê-lo. Ele foi uma pedra de tropeço, ele foi uma rocha de escândalo. Ele só não foi uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para Maria Madalena, para as Marias, para o Pedro, para o João, para o ladrão crucificado do lado direito, mas para aqueles que tinham tudo em suas mentes
em seus intelectos apenas, ele foi uma confusão. Ele os deixou assim tanto embabacados, os deixou um tanto confundidos, quando dizia, antes de Abraão existir eu sou. E outras declarações que os filhos de Deus, que os revelados entendem perfeitamente que ele estava se identificando como o próprio Deus, confunde até hoje. E eles ficam confundidos com determinadas declarações de Jesus, experiências com o Pai, e por isso creem em três pessoas distintas. Estão confundidos, mas aqueles que têm a unção não ficam confundidos por ele, porque agora na sua segunda vinda há uma mensagem que confunde. Confunde a quem? Dizem é confusão, é confusão. Confunde a quem? Confunde aqueles que não têm a unção do Santo. Confunde aqueles que não receberam a unção dele. Receberam a unção de homens. Receberam imposição de homens. Receberam autorização de homens. Receberam credenciais de homens. Mas não receberam a unção dele. Se há uma coisa que deve ser buscada com emergência, apressante, com desespero nesse instante, é a unção do Espírito Santo, da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Não queira outra unção, mas sim somente a unção do Espírito Santo. Diga para Deus, não dê nenhum passo, fique quieto. Senhor, enquanto tu não me ungires, eu não darei um passo sequer. Não crerei em coisa alguma, até que teu Espírito Santo me revele. Ele te revelará o rapto, o arrebatamento. Isso carece de uma revelação. Como a primeira vinda careceu de uma revelação, a segunda vinda também carece de uma revelação. Olhando para aquele corpo humilde, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você jamais aceitaria a mensagem precursora da segunda vinda sem ter a revelação, a unção do Espírito Santo. Mas ela é para todos eleitos. Se você crê que você é um membro do corpo de Jesus, Deus está sujeito, Deus está obrigado a ungir, a dar o dom do Espírito Santo para todos que são chamados e escolhidos para a sua noiva. O Senhor vos abençoe, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, e atenda ao vosso desejo de serem todos ungidos com o Espírito Santo, mas com unção dele. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante.
Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve